que ninguém era capaz de construir, Deus que capacitou aqueles homens para fazer o que era para ser feito. Mas agora, meus irmãos, agora, o autor quer convencer eles que Jesus é o legítimo sumo sacerdote. E para fazer isso, ele vai fazer uma comparação. Para vocês terem uma ideia, olha lá, só para vocês terem noção. Ele vai falar que o sacerdote era tomado de entre os homens, não era um ser celestial. Ele vai falar que o sacerdote não buscava os próprios interesses dele. Ele vai falar que o sacerdote já chegava à presença de Deus por meio dos sacrifícios que ele tinha que levar. E o que? Ele não estava dizendo de fraqueza e que era uma pessoa escolhida por Deus. Então, esse era o parâmetro do sacerdote. Ele tinha toda essa função a qual nós vamos trabalhar para frente. E para mostrar isso, ele vai falar que Jesus também era ser humano, foi tomado dentre os homens. Que Jesus também, né, ele próprio diz, Jesus veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgates de muito. Então, Jesus chegou à presença do Pai, não com sacrifício de animais, mas pelo próprio sacrifício dele. E Jesus foi tentado, Jesus passou por tudo, Jesus sofreu, a fim de que ele ser aprovado, o Filho unigênito aprovado do Pai. E ele faz um espelho. O que é um espelho? Quando você chega diante do espelho, você vê a sua imagem refletida. Ele faz uma comparação. O versículo 1 com o versículo 5 e 6, o versículo 2 e 3 com o versículo 7 e 8, e o versículo 4 com o versículo 9 e 10. Então, meus irmãos, para dar início à nossa pregação aqui, alguns requisitos sobre o sacerdote Arão, sobre esse ministério. Primeira coisa que se precisa ser tratado, meus irmãos, o sacerdote Arão era da tribo de Levi, e por isso eram chamados de levita. Então, por exemplo, hoje nós temos esse costume aí que culturalizou. Quando uma pessoa canta na igreja, a gente tem o costume de chamar ela de levita. Mas cantar, a última coisa que o levita fazia, cantar era para toda a nação. Mas geralmente, sabe o que o levita fazia? Se fosse fazer uma comparação aqui hoje, o levita, ele limparia as cadeiras, ele limparia o chão, ele organizaria para que tudo fizesse de acordo com a vontade de Deus. Você lembra quando Esdras reuniu o povo? Os levitas ensinavam as escrituras e aplicavam ela. E o povo até chorava. O povo ficou mais de 6 horas ouvindo a palavra de Deus, desde madrugada até o meio-dia. Hoje a gente não aguenta ouvir 1 hora. Mas presta atenção numa coisa. Eles tinham função determinada. Eles tinham que limpar, eles tinham que fazer sacrifício. Eles tinham que manter a brasa dentro do tabernáculo acesa. E cada um cumpria sua função. Mas dentro dessa função, tinha um que era maior, tinha um que era superior a todos os outros. Não que fosse um trono que eles se assentavam, vamos dizer assim, que Jesus senta no trono celestial, mas na liderança lá, os levitas, o sacerdote, o sumo sacerdote, eles tinham o dever de fazer aquilo que o Senhor pediu. E uma das primeiras coisas, olha lá para você ver. Olha lá, versículo 5. Porque todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens. Olha lá, o sumo sacerdote ele não poderia ser um ser celestial. Um sumo sacerdote não poderia ser um anjo. O sumo sacerdote, ele era tirado do meio da comunidade. Olha só, é tipo essa ideia assim, tirado dos homens para os homens. Tirado dos homens, chamado por Deus para servir aos homens. Então, para você ter uma noção, o sacerdote, quando ele era tomado, o sumo sacerdote, o maior, ele não vivia para ele mais. Ele não vivia em prol dele mais. Ele vivia em prol do povo, tirado do povo, para cuidar do povo de Deus. E ele era para cuidar de quê? Aqui, ó, é constituído a favor dos homens
nas coisas concernentes a Deus. Que coisas concernentes a Deus? Nós sabemos que Deus da queda, meus irmãos, o ser humano está em conflito com Deus. Então, quando a nação pecava, igual pecou, igual vocês podem ver muitas vezes que Deus desceu com juízo, quando desceu com castigo, eles estavam inimigos de Deus. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, era o único mediador, era o único que podia conciliar os homens com Deus. Essa era a função dele. A função do sumo sacerdote é uma função de mediador. E qual tipo de mediação? A mediação de um homem para com Deus. Ele ligava a nação de Israel para com Deus. E por meio de quê? Para que ofereça dons e sacrifícios pelo povo. A ideia de dons, meus irmãos, é a ideia de clamar por Deus, de pedir misericórdia pelo povo. Então todo aquele serviço dele, todo aquele exercício dele, era para fazer isso. Olha lá, e